bom dia a todos. Já estamos no ar com Caminhos de Luz aqui pela Sim TV. Satisfação reencontrar vocês. A gente estava há tanto tempo sem se ver, não é verdade? Hoje a gente trouxe para reflexão no nosso programa um assunto que infelizmente, cotidianamente está fazendo parte das nossas vidas, embora seja um problema antigo, que é a violência contra a mulher. E a gente vai discorrer hoje à luz do Espiritismo. Será que homem e mulher têm os mesmos direitos? O homem é superior à mulher? A gente vai entender isso. E quem vai nos ajudar nesse entendimento é o nosso companheiro, trabalhador do movimento espírita, um colaborador do Caminhos de Luz, seu Altamir da Cunha. Seu Altamir é escritor, matemático, articulista de vários periódicos espíritas aqui no nosso país. Então, agora vamos convidar você a elevar seu pensamento a Deus, a Jesus e fazermos assim a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós, Pai, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, à medida que perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois só é teu o poder, o reino e a glória, agora e para todo sempre. Que assim seja. Então, que Deus abençoe a cada um de nós. Próximo bloco a gente vai conversar violência contra a mulher, direitos, homens e mulheres. Será que tem o mesmo direito? Daqui a pouquinho a gente volta. Bem, gente, já voltamos. Hoje vamos conversar um assunto extremamente relevante, infelizmente assustador, com os índices atuais, que é a violência contra a mulher. Segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, 7 em cada 10 mulheres no mundo passarão por algum tipo de violência física ou sexual ao longo da vida. E, infelizmente, o nosso país ocupa hoje a 7ª posição no ranking de países com maiores índices de homicídios femininos no mundo. Um triste índice de um ranking, né? Infelizmente, quem vai conversar, refletir sobre esse assunto com a gente hoje é um grande colaborador, amigo nosso, seu Altamir da Cunha. Seu Altamir, que já esteve aqui em muitas outras oportunidades e vem a brilhantar mais uma vez o nosso programa. Bom dia, seu Altamir. Bom dia, Gisete. Bom dia, telespectadores. E um assunto assim, até chocante, né, seu Altamir? Hoje a gente vai discorrer, mas que não deixa de ser relevante como forma de conhecimento para não só as mulheres, mas para a sociedade de uma maneira geral, né? E é até bom que para o entendimento mesmo do que representa essa violência do homem contra a mulher, nós analisemos à luz da doutrina espírita, né, pela característica da doutrina de observar o homem não apenas como um composto físico celular, mas também um espírito encarnado e que já teve outras oportunidades de vida e terá também outras. Então, nesse âmbito todo, nessa situação, como é que fica realmente o compromisso do homem, que muitas vezes escraviza a mulher, que humilha a mulher? Então, nós veremos isso à luz da doutrina espírita, né? Para a gente iniciar, senhor Altamir, essa nossa conversa, o que dizem os espíritos em relação ao homem e à mulher? Eles têm os mesmos direitos ou o homem é superior à mulher? Como é que os espíritos se posicionam? Olha, Gisele, isso aí, a lógica da doutrina espírita é o que realmente faz-nos assim, muito apaixonado pela doutrina, porque mostra exatamente que nessa condição de sexo não existe homem ou mulher no aspecto espiritual em si. O sexo vai se fazer no momento que é a reencarnação. Então, nós devemos considerar a importância de se respeitar um ao outro, porque os direitos são iguais, embora as funções sejam diferentes. Porque o homem de hoje poderá reencarnar amanhã como mulher. Então, nessa situação, se nós contribuirmos, colaborarmos para que tenham leis que sejam duras e estar na nossa posição de discriminar a mulher, nós estaremos preparando o terreno para nós sofrermos amanhã, que poderemos reencarnar como mulher. Então, é muito importante nós analisarmos nesse âmbito. A doutrina espírita tem realmente condição de nos favorecer com uma interpretação lógica a respeito do homem como espírito encarnado. O senhor está me pegando um gancho no que o senhor está falando, ou seja, quem tem sexo é o corpo físico.
o espírito é assexuado, ou seja, quando a gente retorna, como o senhor falou, na encarnação, é que ele vai tomar um corpo ou masculino ou feminino. Isso é um mecanismo, poderíamos dizer assim, um mecanismo da lei de causa e efeito? É claro, também porque faz parte de um processo natural da lei de evolução. Até porque há necessidade de que nós experimentemos também em área que nós não conhecemos. Por exemplo, eu posso reencarnar muitas vezes como homem, eu conheço quase tudo a respeito do que o homem tem como deveres, como obrigações, no entanto, no lado da mulher eu não teria. E tem tantas coisas boas, né, para nós aprendermos nesse lado feminino, né? A questão de ser mãe, de ter realmente aquela oportunidade de colocar no mundo alguém, de ter aquele período de gestação com um corpo formando-se no seu próprio corpo. Então, tudo isso tem uma importância grande e contribui para o amadurecimento e para a evolução de uma sensibilidade, de uma afetividade mais profunda na mulher. Senhor também, então, o senhor como estudioso, o senhor escreve assim, quem não teve ainda, gente, a oportunidade de ver, o senhor também escreve vários artigos para várias revistas, jornais, aqui no nosso Brasil, Revista Internacional do Espiritismo, o Consolador da FEB. Então, assim, o senhor como estudioso, o que o senhor atribui, como explicar esse número tão alto de violência contra a mulher? Isso aí caracteriza exatamente o nível de evolução espiritual do ser na Terra. A doutrina espírita sempre tem nos orientado no seguinte sentido: nós estamos em evolução. O planeta Terra já esteve em condições piores, né? De planeta primitivo, vamos dizer assim, onde aqui a situação era mais complicada ainda. Está num processo de evolução, nós nos encontramos ainda no nível de expiação. Esse nível de expiação, né, de provas e expiações, já está dizendo, é um planeta onde tem séria dificuldade que o espírito está tentando se recompor, né? Mas a tendência natural é de que haja uma promoção, vamos dizer assim, para planeta de regeneração. Antes disso mesmo, é claro, nós compreendemos que já está havendo uma evolução muito grande no sentido dos direitos da mulher, por exemplo. Antigamente nós vimos, por exemplo, um homem queria uma mulher em casamento, ia ao pai, e o pai antes açoitava com chicote a mulher e depois passava o chicote para ele, como transferindo o poder sobre aquela mulher. Você vê como as coisas aconteciam, não? Então era tido como um animal, como uma pessoa sem nenhum assim, mérito na vida, a não ser procriar e pronto. O senhor está me pegando um gancho nessa questão dos direitos, onde o senhor falou que há uma evolução, isso é notório para todas nós, sejamos mulher ou homens, isso é notório. Mas o senhor não acha que a mulher perdeu um pouco dessa questão dos direitos, quando ela quer se igualar na questão tanto dos erros, né, que nós atribuímos aos homens, a questão da infidelidade, dessa busca desenfreada pela questão sexual? Isso não é também uma perda de valores da própria mulher? Claro. Os espíritos sempre fazem nos compreender de que essa questão de lutar pelos seus direitos não é de querer se igualar ao homem nos erros que o homem pratica. A mulher, se realmente não tiver cuidado, ela pode progredir num lado e se deteriorar em outro. Hoje nós ficamos tristes em saber nas estatísticas que há um aumento muito grande, por exemplo, do consumo de álcool pelo lado feminino, isso é da mulher. Jovens de apenas 12, 14 anos iniciam no vício da bebida, do alcoolismo, e isso é altamente prejudicial. Isso deixa-nos realmente preocupados, porque como será realmente essa liberdade da mulher? Porque a liberdade com irresponsabilidade não seria uma verdadeira liberdade, né? É verdade. Senhor Tomi, na questão 818 do Livro dos Espíritos, Kardec sabiamente pergunta de onde provém a inferioridade da mulher em alguns países, né? E os espíritos nos respondem que é da ignorância dos homens. Então, mas o senhor nos explicou há pouco que essa questão é histórica, então podemos atribuir à história do homem essa superioridade, ou seja, o fato do homem se achar superior à mulher, ou não, vem além só mesmo da ignorância, ou é uma questão histórica, social? É uma coisa e outra. Primeiro porque a ignorância, nós fazemos questão de frisar, quando no Livro dos Espíritos diz que os espíritos foram criados simples e ignorantes. Há uma fase de ignorância, uma fase que o espírito chega do que nós chamamos de dotado de inteligência. Então ele começa a fazer suas escolhas e nem sempre faz boas escolhas. Está naquele âmbito e no princípio funciona muito mais o instinto de conservação, de preservação da vida. Então há um certo egoísmo, né? Tudo ele faz pensando nele mesmo. Mas no processo evolutivo, nas provações da vida, o espírito vai despertando e é claro que vai chegar a esse ponto de compreender que, na verdade, não vale o individualismo, mas a coletividade. Ele vai se sentir mais protegido, ele vai se sentir realmente mais valorizado no sentido coletivo. E isso já começa até mesmo em determinados povos, quando vê que para
enfrentar os inimigos, por exemplo, é preciso que se una. Então, é preciso que se una. Então, o egoísmo vai gradativamente saindo e nós teremos um dia, se Deus quiser, que haverá essa igualdade realmente plena dos direitos, sem necessariamente haver a igualdade das funções, né? Eu já escutei algumas pessoas falando que a superioridade do homem está na questão da força física. Daí Deus criou o homem fisicamente superior à mulher para, assim, dominá-lo. Isso procede, seu Altamir? Na verdade, há uma diferença e realmente no Livro dos Espíritos nós vemos que diz quando Deus criou o homem superior em algumas coisas, mas a superioridade não é para explorar a pessoa inferior, ao contrário, para protegê-la. Porque se o homem fosse mais sábio nesse sentido, aproveitando do potencial que a mulher tem, ele seria muito mais beneficiado. Verdade. E observe que onde realmente já começou a descobrir isso aí, a mulher participa hoje da política, nós temos mulheres presidente da República, nós temos senadores, deputados. Então a mulher tem um potencial tanto quanto o homem. A mulher é inteligente, a mulher tem toda a capacidade que o homem tem. Agora, não deve levar de maneira nenhuma no fanatismo de que nessa liberdade ela possa realmente fugir a um compromisso importante que é também o do lar. Isso aí é fundamental. Inclusive, no Livro dos Espíritos, nessa mesma questão, ele fala que talvez a mulher, sobre esse aspecto, seja até não é mais importante, mas que tem assim, uma força até superior à do homem, né, seu Altamir, em relação, porque traz a maternidade, porque é delegada a ela a função de cuidar, né, de espíritos logo no nascimento. Exatamente. E nessa questão da função é que tem a diferença, porque se ela não fosse dotada dessa sensibilidade, né, ela que vai realmente ter a paciência de suportar aquele período que quem é mulher, quem sabe realmente que não é um período fácil, né? Toda a dificuldade, e até no âmbito espiritual, no ponto de vista do espírito reencarnante, nós sabemos que existem várias dificuldades, porque dependendo do nível de espírito que está reencarnando, a mulher em si, a mãe, vai sentir dificuldades extremas, tanto com determinados sintomas que fazem sofrer bastante e outras coisas mais. O senhor acredita que muitos desses, vamos botar assim, espancadores, né, essas pessoas que usam da violência contra a mulher, são também vítimas de uma má educação, de uma educação mal conduzida, ou que já sofreram algum tipo de violência ao longo de sua existência? Hoje os estudos têm levado a essa conclusão, né? Através da psicologia, realmente chega-se à conclusão de que a maioria das pessoas que na infância foram maltratadas, pessoas que foram abusadas sexualmente, há uma tendência natural de que se tornam agressivas como uma reação que ela não teve condição de fazer para quem lhe abusou, está entendendo? Quem realmente lhe humilhou, fazer para a sociedade. Então nós vemos aí os serial killers e outras coisas mais que são reflexos ainda de abusos, provavelmente, que sofreram na infância, com a carga também de serem espíritos que traz do passado, de reencarnações passadas, ainda a índole de violência e agressividade que tem que ser corrigido com o tempo. Aí a gente entra, senhor Altamir, num aspecto muito importante, independente que seja contra ou não a mulher, a questão da violência é a questão da educação, a importância da educação dessas, hoje, crianças, para amanhã, que é a formação do mundo, que vão ser os homens e as mulheres de amanhã. Aí entra a questão da importância, né, da educação. Exatamente. E agora nós temos que ver a educação não somente como a maioria das pessoas imagina, a educação em termos de colocar numa faculdade, colocar na escola, encher de conhecimento a cabeça, porque uma cabeça, uma mente cheia de conhecimento, sem um coração cheio de amor, é muito perigoso. Porque quando nós temos uma arma poderosa, que é o conhecimento, se nós não tivermos também o bom senso, a sensatez, nós poderemos utilizar indevidamente. E hoje já tem tratados, muitas vezes, de tribunais de justiça por aí, que dizem que um homem inteligente, ele é mais perigoso, às vezes, se ele não for educado, do que uma mente ignorante, que não seja educado, mas que não tenha nenhum conhecimento. Aqui a gente, o senhor também nos passou aqui alguns dados, retirada da revista Isto É, né, fonte de informação, revista Isto É, 6 de março, agora de 2013. E diz o seguinte, 47 mil vítimas de violência física foram atendidas no Sistema Público de Saúde em 2011. E 13 mil, vou repetir, foram vítimas de estupro, seu Altamir. Essa é uma condição que mostra ainda que o homem está muito próximo, em algumas situações, da animalidade. Então, o desejo mais do prazer em si é o que anima muitas vezes. Nós sabemos que a força no que diz respeito à energia sexual ela é muito importante, mas deve ser canalizada.
Todos nós temos essa energia que move o mundo, podemos dizer assim, segundo André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. A energia sexual ela é que move esse mundo. Começa pela lei de atração em si e assim por diante. No entanto, nós temos que canalizá-la, nós temos que compreender, conviver com as pessoas, compreendendo de que a justiça real só existe quando nós não queremos para os outros o que não queremos para nós. Se algo é ruim para mim, eu não quero para os outros. Então, é tentar exercitar esse lado, que aí sim nós teremos a sociedade justa. A situação realmente é, às vezes, gritante. Acho que todos os dias a gente vê nos noticiários, né, essas informações que nos é apresentado. E tem crescido o número de homicídio, né? Recentemente, eu falo porque foi uma moça lá da cidade onde eu nasci, que é Souza, na Paraíba, foi morta no Rio, saía do local de trabalho, onde o marido, não aceitando a questão da separação, atirou-a várias vezes nela e ela veio a óbito. E é um caso também que vem crescendo essa questão dos crimes passionais. A que se atribui a isso, Altamir? Inclusive, muito bom esse assunto aí, que eu escrevi para a RIA, não me lembro se foi em 2006, 2007, um artigo que é Tragédias Passionais, que eu falo exatamente sobre isso, né? É a questão da posse que as pessoas têm sobre as outras. Então, sempre naquele sentido de que o homem é superior, algumas pessoas imaginam que a mulher é mulher para toda a vida, se não quiser mais, ele tem a liberdade de fazer o que quiser, mas ela não. E chegam alguns a afirmar o seguinte: se você não ficar comigo, não fica também com o outro. E chega ao ponto do absurdo, como nós sabemos, aquela questão da tragédia do homicídio seguido de suicídio, né? Então, nem é para você, nem é para mim. Nem vou enfrentar uma situação de consciencial na presente existência, mas morro também. Quer dizer, é uma coisa absurda. Prova exatamente o nível de evolução que se encontra aquele espírito. É a total falta de consciência, porque você não entende que se você fizer aquilo a alguém, como na maioria... Ou você vai ser preso, né? Ou como alguns o senhor falou... recorre ao suicídio, né, como forma até de fuga, também é a total falta de consciência até dos riscos que a própria criatura corre, né? Exatamente, porque se nós observarmos direitinho, sempre há uma situação que traz dificuldade. A questão de nós praticarmos um homicídio, só a situação de aviltarmos a própria consciência, porque os espíritos dizem, a lei divina se encontra escrita em nossa consciência. Por mais que nós imaginemos que não, mas o homicida, o assassino em si, ele leva sempre na mente dele a presença da sua vítima. Isso é uma coisa já dita por muitos que praticaram crime, que diz que não se livra. É como se a pessoa esteja ao lado dela o tempo todo e ela sentindo a consciência pesar com aquilo. Daí, muitas vezes, através de uma reencarnação, a necessidade do resgate, que não é um castigo de Deus, mas uma necessidade de se quitar com a lei. Tem outra coisa que infelizmente a gente também está vendo com muita frequência, é a questão do pai, a quem deveria proteger, cuidar dos seus filhos, né? O que é que está acontecendo? Recentemente, acho que o senhor chegou também a ver nos noticiários, aqui em Pernambuco, né, uma mulher que foi vítima durante 20 anos, né? Teve 12 filhos, embora que morreram, foram apenas 5 que sobreviveram, e ela depois recorreu à morte do pai, foi inocentada, porque a justiça entendeu que ela corria mais riscos e por isso buscou. Então, assim, o crime ainda é maior ainda, né, seu Altamir, de um pai quando recorre à violência sexual com sua própria filha. Isso é difícil de entender pelas pessoas de uma maneira geral, mas de acordo com a doutrina espírita, já nós nos posicionamos mais ou menos para a compreensão e entendimento, né, dos velhos problemas do passado, né? A reencarnação, através da lei de causa e efeito, coloca no nosso caminho exatamente aqueles que nós ferimos, que nós prejudicamos, né? Para que tenhamos a oportunidade da reconciliação. Só que muitas vezes as velhas amantes e os velhos amantes do passado vêm como filho, mas nós não os vemos como filho, vamos ver como amantes de novo. Aí vem esses desejos, muitas vezes, essas situações complicadas da vida. E é muito complicado mesmo para a gente, nós que não estamos vivendo, entender, imagine para quem está dentro daquela situação, né, seu Altamir? Realmente gritante. Como entender um espírito que comete um tipo de violência, ainda mais, a gente vai falar, que a gente vai continuar, gente, no próximo programa, esse tema, porque é um tema extremamente extenso e importante, mas a gente vai tentar introduzir um pouquinho que é a questão da violência contra a criança, né? A pedofilia, né? Como entender um ser, seu Altamir, que pega uma criança de 3, 2 anos e comete uma barbárie dessa? Exatamente.
é muito complicado. Os estudos realizados nesse âmbito realmente mostram quanto é complexo demais. Porque às vezes não existe uma maldade propriamente dita, como nós podemos até imaginar, né? Mas existe, às vezes, é somente um reflexo também da infância também, do que sofreu, é realmente uma coisa complicada, né? Mas, Gisete, nós estamos sendo entrevistados por você, mas nós gostaríamos também de falar com você um pouquinho, porque sabemos que a editora O Clarim, né, está lançando mais uma obra, mais um romance, né, de sua autoria. E nós não poderíamos deixar de falar com você sobre isso. Primeiro, nós gostaríamos de que você fizesse assim, um paralelo, assim, como é que é entre a sua primeira obra, que é Sofia, né, a Rainha do Povo, né, e A Viagem. Então, tem algo que você possa ver assim, como ponto comum entre esses dois romances? Tem a questão até da própria mulher, né? Porque são duas mulheres fortes, são duas mulheres batalhadoras. Sofia já é uma camponesa que se casa e o rei tem que sair para a batalha e ela, né, sempre voltada para a questão cristã, embora que Jesus ainda não tinha, né, renascido aqui na Terra, mas ela trazia com um amigo, que é chamado Mestre Sam, uma criatura sábia, onde orientava ela com base naqueles conhecimentos, da divindade, e orientava ela, porque a gente sabe, seu Altamir, o senhor que é um escritor sabe, que a reencarnação não é um tema atual e nem é um tema espírita, né? Ela já data dos primórdios da nossa existência. Então, são livros, assim, não são obras psicografadas, todas as duas são obras inspiradas, né? O espírito, em hipótese nenhuma, não quer e a gente respeita, né? Mas são obras de cunho, sim, espírita, de cunho moral, traz essa questão, a busca. A Viagem, basicamente, trata dessa questão da busca pela verdade. Um jovem é morto e a irmã dele, né, Anne Stuart, busca essa verdade, encontrar, e aí tem toda uma trama que envolve as intrigas do mundo, que eu acho que é em todo canto, né, seu Altamir? Intriga, traição. É assim, todos os dois são romances, né? E o interessante dessa obra é que, quando a gente estava escrevendo, eu particularmente acreditava que ia para um lado, mas acredito que, por orientação espiritual, ele tratou de um assunto tão importante também, que é a questão assim, todos nós acreditamos que só o fato de estar dentro do centro espírita, nós que somos espíritas, né? Vamos tratar da gente. Então, só aquela criatura que está dentro do centro espírita, que vai ali todo dia, ou toda sexta, ou todo sábado, está livre, né, de qualquer mal que possa acontecer. E a gente sabe que não é verdade, né, seu Altamir? Exatamente. Foi interessante que você respondeu uma pergunta a fazer, mas eu vou fazê-la também. Era exatamente se no decorrer do que você escreve, houve momentos em que você mudou o curso do seu pensamento. Por que eu faço essa pergunta? Porque, você sabe, quando eu escrevi o Trágico Equívoco, eu ia escrever sobre, em defesa da morte, né? O suicídio, a eutanásia, a pena de morte e tal. E, de repente, as coisas foram conduzindo, não sei por que chegou a uma coisa só. Com você acontece isso também? Aconteceu nos dois. E nesse, porque assim, o livro praticamente, para mim, ele já estava fechado. Só que, de repente, quando eu vi, foi vindo um capítulo e outro, que eu disse, porque mostra a Anne, no final, ela é uma pessoa que, por motivos da mediunidade, né, o livro se dá no século XIX, e é entre a Inglaterra e a Rússia. Ela é uma cidadã inglesa, mas ela vai à Rússia buscando encontrar essas verdades, que ela acredita que lá estejam as respostas, só que aí, devido à mediunidade, ela passa um tempo, desde criança, no convento, né? E encontra lá uma irmã que ensina a ela os princípios cristãos, da caridade, da prática da caridade, uma freira, né? E aí, aquelas informações dentro dela, que aquela freira passou, ela dá continuidade. A freira desencarna, mas ela dá continuidade a esses ensinamentos. A família não gosta, por ser uma família de sangue azul, nobre, então, mas ela continua. E quando já estava para terminar o livro, eu acreditando que já estava no final, não, de repente ela é obsediada. E aí vem a questão,
só pelo fato dela fazer o bem, tudo, ela não está protegida por si só, não. E eles explicam isso muito bem. Né? E isso é interessante, né, Gisele, porque mostra exatamente de que, por mais que nós possamos dizer que nós somos escritores, não somos médiuns, estamos fazendo, nós, quer queiramos ou não, somos médiuns. Qualquer escritor, ele é médium também, porque ele recebe influência do nível de espíritos encarregado e ligado àquele assunto. Se é um jornalista que vai escrever um artigo, vamos dizer assim, de fofoca, tem espíritos que gostam disso e estão ali para instigá-lo também. Então, quer queiramos ou não, nós estamos sempre em sintonia com a espiritualidade, não é verdade? Seu Altamir, e isso é algo tão importante para o médium, independente dele ser ostensivo ou não, para a gente conseguir entender isso, né? Que independente de você ter essa mediunidade ostensiva ou não, você está à mercê, sim, de espíritos bons, se você buscar, batalhar. Kardec nos informa que o bom espírito é aquele que luta incessantemente para a sua melhora moral, íntima. E se a gente não tiver, a gente vai estar à mercê desses espíritos, né? Exatamente. O senhor que é um escritor, com um livro que quem não leu, gente, o livro é maravilhoso, o Trágico Equívoco tem assuntos sobre leves, suaves, né? Sobre um tema tão, às vezes triste, que é o suicídio, mas o livro é maravilhoso. Mas, assim, o senhor sabe que a gente segue um planejamento quando a gente realmente tem, né, a responsabilidade de saber a importância que a doutrina espírita tem em nossa vida. Exatamente. E como também a gente tem que ter esse conhecimento de saber, de entender que se a gente não lutar para prática da vivência mesmo espírita, a gente também vai estar à mercê e colocar, infelizmente, a nossa existência aí, né, nas mãos, às vezes, de espíritos infelizes. Exatamente. O bom dizer exatamente isso, porque escrever, todos nós podemos escrever, temos um livre-arbítrio. Agora, saber escolher os assuntos, porque ao escrevermos, nós transmitimos algo que era nosso para ser público agora. E todos os erros que nós ali possamos colocar, vai ser geral. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, né? Mas uma coisa muito importante ser dita, seu Altamir, é que a gente não é infalível, que o ser humano pensa assim, não, o seu Altamir já escreveu sobre suicídio, escreve artigo, então ele tem que ser uma pessoa perfeita. Não, a gente tem defeitos. Em relação aos erros, dizemos no sentido mais assim, morais, as questões das situações que possa deixar alguma coisa, alguma marca que induza alguém, né, ao mal ou coisa desse tipo. Com certeza, né? Porque então, isso aí, muito cuidado, né? A gente só agradece a Deus a oportunidade que Ele nos dá de ser esse veículo, né, de passar informações boas para os demais. Exatamente. Isso não quer dizer que a gente seja bom. Eu não sou. Mas sou. Ainda não, né, senhor Altamir? Mas mesmo assim, com toda imperfeição nossa, nós damos graças a Deus quando temos o trabalho. Porque muitas pessoas estão por aí esperando ficar perfeito para escrever, para falar, para trabalhar, né? Mas não sabe ele que é o trabalho que aperfeiçoa, né? Tá aí, ó. A viagem, uma busca pela verdade, mais informações www.uclarim.com.br. A gente vai estar lançando aqui, que o lançamento já houve, a gente só vai estar passando para o nosso público aqui potiguar, provavelmente dia 22, numa sexta-feira, lá no SEDAC. Uma coisa simples, mas que você vai ter a oportunidade, se quiser, de adquirir o livro A Viagem. Olha, gente, próximo programa a gente continua sobre esse assunto, violência contra a mulher. O senhor Altamir vai estar aqui conosco, ele está aqui nos ajudando, né, a levar até você mais informações acerca desse tema tão importante. Então, senhor Altamir, a gente só tem a agradecer ao senhor. A gente vai despedir, o senhor fica com a finalização. Um ótimo domingo, uma ótima semana, que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Exatamente. Nós agradecemos. A oportunidade de trabalho sempre é uma oportunidade de crescimento, de amadurecimento. Então, agradecemos a todos os telespectadores e a vocês pelo convite.